Marcelo, essa semana o IBGE divulgou o PIB do último trimestre, né? E a forma como foi divulgado pela imprensa, falando de uma forma assim, 7,7, a gente viu até o Paulo Guedes bem animado, falando em retorno em V, né? Seria a recuperação em V, que é aquela recuperação mais rápida da economia. Mas eu queria saber de você, Marcelo, que eu fiz umas continhas meio bobas aqui, umas continhas meio, né, de bobo. Eu somei menos 1% do primeiro trimestre com menos 9,6% do segundo, e colocando isso tudo na balança, não está muito bem em ver isso aí, não. Você pode explicar isso aí para a gente, Marcelo? Boa. Bom, mais uma vez, boa noite a todas, a todos e a todos. E já vi aí que nós temos também os colegas, o Laércio, que estudou conosco na Rural, né? Está aí também participando, e o pessoal aqui de Goiás, o Everaldo, a Thaís, e a todas aí, a todos aí. E eu sei que o Euler vai fazer menção isso ao final, mas eu já queria aproveitar, Euler, que a Daniele já entrou dando boa noite, né? E dar uma boa noite especial também aos colegas que não estão aqui, visivelmente, né? Visíveis, né? Digamos assim. É o Arthur que está controlando tudo aí atrás, o Ranon, né? Que organizou essa vinheta linda que começou o programa, e a Daniele, que é a nossa jornalista econômica, aí, que está dando o trato aí nas notícias. É o seguinte, o governo tem mais é que fazer a parte dele. O governo tem mais é que dizer que está crescendo mesmo e que está crescendo bonito, 7,7, depois de uma queda de 2,2, né? Foi menos 2,2 no trimestre anterior, e agora cresceu 7,7. E é isso, o dado mostra. Só que é o seguinte, uma coisa é você fazer a comparação trimestre ao trimestre imediatamente anterior, que foi isso que o governo fez. Certo? Então, o Brasil, o PIB cresceu 7,7 quando a gente compara o terceiro trimestre com o segundo trimestre de 2020. Agora, se você quer ver realmente como é que a economia está dialogando aí com esses momentos de pandemia e de possibilidade de recuperação, aí você estica um pouquinho mais o período para trás, né? Então, se você aí, talvez tenha sido essa a conta que você fez, mas se você pegar a taxa acumulada em 4 trimestres, que é em relação ao mesmo período no ano anterior, aí o PIB continua caindo e teve uma queda de 3,4. Foi essa conta que eu fiz mesmo. Foi essa conta aí. Então, assim, agora, se você quiser a taxa acumulada ao longo do ano, que aí você pega o mesmo período no ano anterior, aí a queda é maior, queda de 5%. Né? Então, enfim, estatística é aquela coisa que você mostra aquilo que você quer mostrar, aquilo que você quer que os outros vejam. Né? Então, como governo, eu não veria coisa diferente. A gente tem que mostrar que houve uma recuperação, não foi só do PIB, foi uma recuperação da formação bruta de capital fixo. Né? O que é a formação bruta de capital fixo? Tá certo? É a capacidade produtiva que o sistema mostra à medida que ele vai avançando. Né? Então, é a recuperação da economia na forma isso é o PIB pelo lado da despesa. É o consumo da iniciativa privada que emprega. Né? Então, mostrou 11%. Agora, se você pegar essa mesma ótica da despesa, da formação bruta de capital fixo, no primeiro período que eu falei, dá uma queda de 7,8%. Né? Consumo das famílias, caiu 6%. Consumo do governo, 5%. Tá certo? Então, o que eu gosto de dizer é o seguinte, para que a gente possa dizer que a economia está crescendo de fato, está retomando a possibilidade de crescimento, a gente tem que queimar essas gorduras negativas que estão lá atrás. Tá certo? A gente tem que manter esse ritmo de crescimento há pelo menos 2, 3 trimestres para frente. Para a gente começar a pensar. Não sei o que os colegas pensam sobre isso, eu vou deixar a bola, mas é nesse sentido de
de mostrar como que a estatística pode ser utilizada à mercê de quem detém a palavra. A caneta, no caso. Eu vou, então, pegar aí o gancho, né? E como a proposta é falar para todos, o PIB, ele é uma medida das transações comerciais, tá? Essas transações comerciais, elas ocorrem dentro de um certo intervalo de tempo. E aí, como bem colocou o Euler e o Marcelo, como você pega um certo intervalo de tempo, você pode usar esse intervalo de tempo a seu favor ou não, né? E aí o ponto que o Marcelo está chamando a atenção é bem interessante. Vamos pegar um intervalo maior para que você, cidadão, perceba se está tendo melhora ou não significativa na sua qualidade de vida, no seu padrão de vida, né? E aí você, como cidadão, como consumidor, é a geladeira que você deseja trocar, é o carro que você tem que já está ficando velho, você já está tendo que ir na autopeças para fazer manutenção, porque você não consegue trocar de carro. Agora, aquela viagem você tem que fazer para a casa da sua tia, né, lá em Iguaba, lá em Saquarema. Por quê? Porque está difícil pagar uma pousada. Então, como eu falei, né, isso está batendo a porta de todos nós. Perfeito? Eu vou agora passar aí para o Rafael e, se for o caso, pego a voz dele de volta aí para mim. Vamos lá, Rafael. O que você tem a nos dizer, grande amigo? A leitura é conjunta. Tem pouco, vejo eu, a acrescentar, mas eu quero chamar a atenção para o quanto essa leitura do PIB ela tem esse viés que o Marcelo colocou e que você também somou. E eu penso o seguinte: o governo apresenta, ou os governos têm apresentado, nós vamos fazer o foco no governo. O governo tem apresentado muitos resultados à sua conveniência. Parece conta de mentiroso, né? E na medida que ele apresenta esses resultados para tentar fazer valer o que está fazendo como proposta de política pública, de melhoria da qualidade de vida da população, é meramente um enfeite. E esse enfeite, infelizmente, acaba adoçando a boca de muitos dos nossos brasileiros. E aí, ninguém mais acredita em algo que, de fato, é estatístico. A gente acaba acreditando naquilo que dói no bolso diariamente. Se a estatística disse, olha, a economia cresceu, e o governo vai lá e dá um holofote maior nisso, parte da população acredita e vai pensar o seguinte: nossa, mas então o pãozinho na padaria deixou de custar R$1 5 unidades do pão francês para custar R$2? Ou, na verdade, R$1 comprava 5 pãezinhos e agora compra só 4? E se você tem perda do poder de compra, como é que uma economia tem resultado de crescimento? Repara. Se você compra o tomate a R$9,99, ou seja, não há que houve crescimento via PIB enquanto indicador da produção de todo o país e que não há emprego para absorver esse crescimento que o governo apresentou. É só para chamar a atenção do que bate no bolso da gente quando o governo diz que alguma coisa cresceu positivamente no país. A gente vê que não. Acho que desculpa, Fábio. Aqui o Rafael tocou numa questão que eu penso ser interessante. É a própria definição, o próprio conceito de PIB, cara. Acho que o PIB, nós temos que repensar essa discussão sobre PIB e verificarmos não é o quanto crescemos, mas como crescemos e o que está crescendo, da forma como está crescendo e para quem é esse crescimento. Entendeu? Acho que eu peguei isso aí que eu peguei da fala do Rafael, é uma preocupação de nós termos que justamente fazer valer um debate a respeito da necessidade de discutirmos o PIB da forma como nós aprendemos ou como comumente discutimos, né? Parece que criou um mito, né, gente? Parece que, eu não sei se é impressão minha. Exato. É um mito, né? A gente tem um mito criado em cima do PIB e é o que vocês colocaram, o Rafael, de um jeito, colocando mais na questão micro, e você, Marcelo, falando mais de uma forma macro, de que falou que o PIB cresceu, tá tudo bom, tá tudo bem. Não é por aí, né? Como está crescendo e como é que está sendo investido esse dinheiro desse crescimento? De que maneira, né? Como é que está a educação? Como é que está a saúde? Como é que está o social? Né? Eu acho que isso... Mas é interessante porque... Vale a máxima... Fábio, desculpe.
vale a máxima de entender que tudo é a forma. A forma que é apresentado o resultado é da conveniência de quem informa. Isso. Mas E aí, aí é Rafael, onde os vieses acontecem, os caminhos, isso, entendeu? E as interpretações também, por exemplo. Essa semana eu fui numa loja que o vendedor estava muito feliz porque estava batendo meta. Aí eu comentei com ele assim, perfeito, mas a economia é um universo. A economia, como eu sempre digo, né, um exemplo da década de 80, é aquele elefante e que você está palpando uma certa parte do elefante e você acredita que aquele é o todo. Com certeza, quem está nos ouvindo aqui e, por exemplo, trabalha com eventos, lembrando a vocês que 12% do PIB é associado a eventos. Eu não estou falando só evento de festa de 15 anos, não. Qualquer tipo de evento, de formatura, de uma festa, de um evento, né, de produção cultural. Essas pessoas elas estão sofrendo amargamente. Então, aí do outro lado, eu pego, por exemplo, venda de colchão, né? Tá vendendo colchão e sofá pra caramba. É meio tolo ficar dando esse exemplo aqui, mas é enriquecedor sobre o sentido da prática. Então, se você Hoje saiu um dado, Fábio. Fábio. Hoje saiu o dado, o comércio varejista cresceu 0,8. Nem os empresários do setor acreditavam que ia crescer isso tudo. Porque eu também entendo, Marcelo, assim, quando a gente está nesse universo do dia a dia, o universo do trabalho, do mundo corporativo, é um lugar muito vaidoso, é um lugar que você tem que ter uma bela forma, uma bela roupa e um belo carro. Só que agora as pessoas estão tendo que olhar para dentro de casa. Então, né, todos nós conhecemos exemplos de pessoas que moram em bons lugares, porém, num pequeno metro quadrado. E aí é insuportável, por exemplo, essa pessoa ficar dentro de poucos metros quadrados. Aí ela está tendo que buscar uma qualidade dentro da sua residência, porque agora ela não vai para a rua, agora ela não mostra o carro, agora ela não mostra a roupa. E aí ela está tendo que deslocar essa renda dela para esse tipo de coisa. E olha que eu estou falando até de uma pessoa que é até bem, vamos dizer assim, bem posicionada sobre essa ótica econômica e social, que dirá as pessoas que estão ali lutando pelo dia a dia, pelo alimento, que é um outro tema que a gente pode abordar mais adiante no mesmo programa, né, de hoje. Mas o ponto principal é esse. Cada pessoa enxerga e sente o calor ali da fornalha de uma forma diferente. Então tem gente que está indo muito bem, obrigado, mas tem gente que com certeza que, por exemplo, um pequeno empresário que comprou uma franquia, né, de uma marca aí qualquer, XPTO, não estou aqui para fazer propaganda da marca de alimento de ninguém, dentro de um shopping, agora está fechado. Por quê? Porque não pode mais vender alimento dentro de uma praça de alimentação. E aí, o que eu digo para esse cara? Como é que ele sustenta a família dele? Sabe? É verdade. Bom, então... Eu sei que o Euler, é só para deixar claro que é o seguinte, nós, não é nenhuma questão de relativizar o argumento nem nada, as estatísticas estão aí, elas estão corretas, né? Então, assim, quando o governo diz, o setor de serviços cresceu no último trimestre, comparado ao trimestre anterior, 6%, a indústria cresceu 14%, está correto, aconteceu isso mesmo. Tá? É só para dizer o seguinte, que nós temos que também mostrar como que à medida que você amplia o período da análise, né, você mostra qual é o movimento real que está ocorrendo. Né? Então, o governo está correto quando mostra os dados que está mostrando. Está lá, está no IBGE, resultado da pesquisa. Tá certo? Agora, cabe, no nosso caso aqui também, a nós mostrarmos o cenário e o que está por trás. Acho que esse é o elemento. Eu entendo, Marcelo, o que você está falando, porém, a gente, né, uma coisa é você ver a fotografia de um determinado momento. Quando você vê uma panorâmica, se você te pega uma foto panorâmica, é diferente, porque essa mesma indústria que você acabou de dizer que cresceu 14%, ela tinha encolhido 30%. Então ela ainda não recuperou. Isso, exato. O mercado varejista muito mais. Né? O mercado varejista não foi pior por causa do delivery e do e-commerce. Correto? Mas a gente teve muita perda. Nós não estamos com 14 milhões e meio de desempregados à toa.
e mais de 50 milhões desalentados, né? Na informalidade, nós já passamos de 30 milhões. Então, a gente tem que saber né, entender tudo isso. Bom, mas vamos